Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Uma abençoada segunda-feira para você e para sua família. Seja uma semana cheia da graça, da presença de Cristo Jesus. Que você possa também encontrar nas Escrituras Sagradas o que você precisa para o alimento espiritual diário. E juntamente com uma ação direta do Espírito Santo, que você seja levado a tomar sábias decisões. Que este dia seja uma bênção para a glória de Deus, porque afinal de contas é para isso que vivemos. Vivemos para a glória de Deus. Irmão e irmã, na semana passada nós encerramos o capítulo 9 de 2 Coríntios e hoje nós vamos iniciar o capítulo 10. Vamos falar aqui de alguns temas bastante interessantes acerca da vida do ministério cristão, né? Como é a nossa vida cristã ou como ela deve ser, como devemos reagir àquilo que o mundo tenta de todas as maneiras impor sobre nós. Então nós falaremos de diversos temas aqui, logicamente levando em consideração a própria palavra de Deus. Então as mensagens serão expositivas, as devocionais serão expositivas, com a intenção de que você mesmo possa ter a compreensão e no tempo certo determinado por Cristo a aplicação desses mesmos textos bíblicos. Então abra aí a sua Bíblia, por gentileza, em 2 Coríntios capítulo 10. Nós leremos aqui os 3 primeiros versículos e o tema da nossa devocional de hoje é o caráter do guerreiro espiritual, mansidão e firmeza. Em relação ao caráter daquele que milita, daquele que batalha espiritualmente, devemos compreender o significado de mansidão e firmeza, e o apóstolo Paulo tem muito a nos ensinar neste capítulo acerca, deste caráter do guerreiro espiritual. Então vamos orar, vamos pedir a iluminação do Espírito Santo sobre esse texto bíblico e vamos conversar sobre ele agora, neste tempo que teremos juntos. Meu Pai, muito obrigado por este dia, obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu grande amor e pelo Teu favor em nossas vidas. Te pedimos, meu Pai, agora a iluminação do Teu Santo Espírito, porque leremos as Escrituras Sagradas. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a Sua palavra, a palavra de Deus. E por isso, Pai, nós queremos dar toda a deferência e queremos ter todo o respeito para com ela. Queremos ouvir a sua voz nesta manhã. Então fale conosco. Estamos prontos para te ouvir. Queremos ler o texto e ter a compreensão do Senhor, ó Pai, para que possamos viver a tua palavra na prática. Nós oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmão, vamos à leitura do texto então, 2 Coríntios, capítulo 10, dos versículos 1 ao 3. É importante você saber que no capítulo 10 aqui, Paulo ele vai defender a sua autoridade apostólica. Mais uma vez, Paulo está diante dos seus algozes, pessoas que frequentavam a igreja de Corinto, que se diziam líderes, se diziam apóstolos, se diziam melhores do que o apóstolo Paulo. E naturalmente, se eles quisessem tirar o apóstolo Paulo da jogada, era necessário denegrir a sua imagem. Então Paulo está aqui defendendo a sua autoridade apostólica, não que ele deva prestar contas para seus algozes, mas sim, ele deve apresentar a perspectiva do reino de Deus para aqueles que ele estava pastoreando. Então uma luta, uma batalha ferrenha estava acontecendo aqui, esse capítulo evidencia isso, e o apóstolo Paulo, de maneira sóbria, com mansidão, firmeza, com bondade e benignidade, ele coloca-se ali diante de todos, defendendo o que o próprio Jesus havia entregado para ele. Então, o posicionamento do apóstolo aqui nesse capítulo 10 é de extrema importância para o mundo que vivemos, porque afinal de contas, o que não faltam são pessoas caluniadoras, que levantam mentiras por conta de inveja e por conta simplesmente de sermos cristãos. É natural que o verdadeiro cristianismo seja perseguido. É natural que aqueles cristãos verdadeiros sejam de todas as maneiras difamados e caluniados. E qual deve ser a nossa resposta diante de tudo isso? Seja dentro ou fora da igreja? Pois bem, o texto bíblico está aqui, nós vamos à leitura e vamos também compreender o que o Senhor deseja falar conosco. Então, a partir do versículo 1 aí até o 3 diz assim: Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne,
não militamos segundo a carne. Paulo deixa claro aqui para a igreja acerca do seu apostolado, da sua bondade, mansidão, firmeza, benignidade, aquilo que realmente eram também marcas em relação ao ministério que o próprio Jesus havia lhe confiado. Então a situação aqui é justamente um contraponto àqueles algozes, caluniadores, defensores da mentira que estavam levantando falso testemunho contra o apóstolo Paulo. A verdadeira autoridade espiritual, meus irmãos, não se impõe pelo grito ou pela carne, ou pelas enganações ou pela manipulação, mas pelo domínio próprio e pela graça de Cristo Jesus. Lembre-se disso, o ministério cristão não é uma colônia de férias. Nós não estamos aqui num cruzeiro desfrutando de um momento de paz enquanto cristãos. A vida cristã, o ministério cristão que o Senhor nos confiou, é como um bote salva-vidas no meio de uma tempestade marítima, com aquelas ondas de vários andares que estão vindo sobre nós. O que nós temos? A promessa de Cristo Jesus, de que seria difícil, mas chegaríamos a outra margem. Temos também a perspectiva de que Ele estará conosco em todo o tempo, mesmo em dias muito, muito, muito difíceis. Então isso tem que estar muito claro em sua mente, de que o Senhor não te abandona, mesmo nos momentos mais delicados da sua vida. Então, com base nisso, devemos viver a nossa vida. Vida cristã não é uma colônia de férias. Vida cristã é guerra, é batalha, o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sob a ótica e a perspectiva de que em Cristo somos mais do que vencedores e de que Cristo mesmo disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Paulo aqui, ele fundou a igreja de Corinto, com lágrimas, com trabalho árduo, discipulando, de maneira convicta, uma cidade terrível, pessoas moralmente do avesso. E mesmo assim o apóstolo Paulo, ele fica nessa cidade, permanece ali durante um período, discipula as pessoas, mesmo com todas as dificuldades ainda assim, com muita lágrima, com muito suor, ele dá de si, dá daquilo que Deus havia lhe dado, porque a graça do Senhor Jesus alcançou também os coríntios. Então ali está Paulo, plantando a igreja, e diante de tudo isso, ainda assim, diante de aquela congregação e de todo o esforço do apóstolo Paulo, levanta-se os caluniadores, a oposição se levanta dentre eles, mentirosos, caluniadores, porque estavam mais amando a si do que o reino de Deus, queriam um lucro desonesto para si que a igreja poderia dar, não para o avanço da obra e do reino de Deus. Então Paulo, ele está aqui sendo denegrido no seu caráter, e ele está também se posicionando de uma maneira que colocasse aquelas pessoas nos seus devidos lugares. Por quê? Porque tentavam denegrir o seu caráter, chamando sua humildade de fraqueza e sua ausência de covardia, como nós sabemos muito bem que não tem nada a ver com isso, O apóstolo estava seguindo o que o Espírito Santo dizia, o que estava sendo conduzido a fazer em outras localidades, Então, diante desses ataques, Paulo não reage com uma fúria carnal, não sai xingando, virando mesa, Ele teria o direito de fazer isso, mas não faz, porque ele sabe muito bem que aquilo é uma batalha espiritual, logo, sendo uma batalha espiritual, ele precisava de armas espirituais para combater tais pessoas e falas, Então, diante desses ataques, ele inicia sua defesa recorrendo ao caráter de Cristo. E aí o texto bíblico nos diz aqui no versículo 1, eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Porque essa palavra aqui, mansidão, é muito interessante. Mansidão, no grego aqui, prautes, não significa fraqueza, passividade ou covardia. Significa força domada, poder sob controle. Essa palavra também era utilizada para exemplificar aqueles cavalos selvagens que eram domados, ou seja, uma força bruta, porque o cavalo é extremamente forte, uma força bruta domada, sob controle. Então essa mesma palavra é utilizada. Mansidão não é fraqueza, mansidão é poder sob controle. O controle de quem? De Cristo, porque ele deixa claro, mansidão e benignidade de Cristo. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então é poder sobre controle, Essa mansidão é a virtude que não se ofende quando o insulto é pessoal, mas que reagem com santa firmeza
quando a verdade de Deus está em jogo. Jesus foi manso ao acolher os pecadores, mas ele nunca, jamais, ele abraçou o pecado dos pecadores para si. Isso ele não fez. Então a mansidão de Jesus é vista também na vida do apóstolo Paulo. Mansidão, poder sobre controle. Como Paulo está lidando com esses acusadores, caluniadores, pessoas mentirosas, esses algozes que se levantaram contra ele, com mansidão. Ele está lidando com esta situação com mansidão. Mansidão não é covardia, é poder sobre controle. Aí depois também ele vai falar sobre a benignidade. Então, mansidão e benignidade de Cristo. A benignidade supera o rigor da lei. A palavra aqui descreve a firmeza paciente e graciosa que suporta injustiças sem alimentar ódio ou desejo de vingança. Mais uma vez, é visto que a benignidade de Cristo Jesus naquela cruz do Calvário, diante dos seus acusadores, falsos acusadores, Jesus os amou. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, da mesma maneira, Paulo aqui, com muito suor, com muito esforço, ele planta a igreja, discipula a igreja, e ali dentre aqueles surgem os mentirosos, os caluniadores. E mesmo assim ele não se entrega. Por quê? Porque a benignidade de Cristo está sobre a vida dele. Então essa palavra aqui é muito interessante. Firmeza paciente e graciosa que suporta injustiças sem alimentar o ódio ou desejo de vingança. Paulo aqui não reivindica seus direitos apostólicos. Ele apela com amor pastoral, preferindo restaurar as pessoas do que ferir. Ele sabe que, mais uma vez, ele está na posição de ser um discipulador daqueles que estavam no aprendizado contínuo. Então, se em parte eles receberam um ensino mentiroso, fora das Escrituras, era necessário que, com mansidão e benignidade, eles fossem restaurados e reconduzidos à presença de Cristo Jesus. Então é isso. E aí os versículos 2 e 3 vão falar para nós que nós estamos neste mundo, mas não militamos segundo este mundo. Então estamos aqui na batalha, mas a nossa batalha é diferente. Ele foi acusado de andar na carne. Paulo responde com lucidez: embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós habitamos em um corpo humano, sujeito a fadigas e limitações, mas não desempenhamos o ministério segundo as técnicas sujas e equivocadas deste mundo. Engano, manipulação, intrigas e vaidade. Não pegamos este caminho, pegamos o caminho da bondade, da mansidão, da benignidade, dos frutos do Espírito sobre a nossa vida. Devemos amar a qualquer custo. Então, a pergunta que fica para você aqui nesta manhã, meu irmão, é: como você reage diante dos seus algozes, diante dos seus acusadores? Como você reage quando é criticado ou caluniado injustamente? Devolve na mesma moeda? Porque esse é o ditado, Devolver na mesma moeda, ou você busca o domínio próprio do Espírito Santo sobre a sua vida? Que assim como o apóstolo Paulo, possamos ter mansidão e a benignidade de Cristo Jesus neste dia. Amém? Obrigado, Jesus, por esta segunda-feira. Somos gratos a Ti pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E obrigado porque o Senhor é o maior exemplo de mansidão e benignidade. Nós teremos grandes desafios nesta semana, meu Pai, e que esta palavra possa ser trazida à nossa memória de uma maneira que possamos colocar em prática, mostrando assim que compreendemos aquilo que o Senhor ministrou em nossas vidas. Que assim seja, segundo a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão e irmã, te leve a um dia abençoado na presença de Cristo Jesus, para que você possa viver com mansidão e benignidade. Fique na paz do Senhor Jesus.